A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar um áudio aqui de um frequentador da Congregação Cristã no Brasil, que já esteve aqui no meu canal, já esteve em live. Na última ele chegou perturbado, parecia até um drogado, pode até se dizer assim. Por quê? Falta de controle, aceleradão, falando muito rápido, acelerado, uma falta de controle. Aparentemente, né? Parecia até que estava drogado, tá? Agora ele fez um vídeo no canal dele decretando uma sentença para mim de 1 mês. Esse camarada tá no mais alto nível de idolatria e de cegueira, né? Que essa instituição pode causar na mente de uma pessoa, né? Ou seja, o camarada, em defesa da seita dele, ele deseja o meu mal e o mal da minha família. Porque o meu mal é o mal da minha família, né? Esse homem é um perturbado mental e eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, né? Um áudio forte onde ele está descendo uma sentença contra a minha vida. E ele deixou aí o prazo de 1 mês e nós vamos ouvir, vamos fazer a nossa análise e os nossos apontamentos bíblicos. Já adianto vocês que eu não acredito em nada disso, não tenho um pingo de medo disso, porque isso não vem de outro lugar a não ser do inferno, esse tipo de como é que fala? De crítica, ou de comentário, ou de feitiçaria. Isso aí brotou no coração do diabo, que o mais desesperado com o meu canal é o próprio demônio, que ele está preocupado com esse canal, e aí ele vai tomando os vasos dele para tentar me impressionar, mas não vai conseguir colocar medo em mim, certo? Então vou colocar o áudio dele aqui, ó, do lado. Vamos ouvir o que lógico que eu não coloquei tudo, porque fala muita groselha, muita abobrinha. Eu deixei só as partes da sentença que fala diretamente comigo. Vamos ouvir aqui, segue aí. Enquanto o Josafá tá fazendo tudo isso aí e Deus não fazer nada, por quê? Porque o homem, por exemplo, eu luto contra isso daí. Alguns irmãos na congregação lutam contra isso daí, contra as coisas que o Josafá faz. Mas Deus não fez porque Deus está dando tempo pro Josafá se arrepender, óbvio, e ele voltar atrás. Mas eu vou dizer uma coisa pros irmãos. Não é o homem que está dizendo, tá? O Josafá, ele tem menos de 1 mês para Deus começar a tratar com ele. Ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus. E que Deus, ele não deixa, tá, pessoas usar o nome dele para fazer o mal. Ah, mas está escrito, mas você vai buscar na essência, que é o grande mandamento. O que está escrito? Amarás o teu Deus e o teu próximo. Ah, mas está escrito que muitos iam falar, que muitos iam fazer, que muitos iam fazer intriga, fofoca, dissensão, comichão no ouvido. Sim. Ah, mas está cumprindo, é o fim dos tempos. Sim. Ah, mas o amor de muitos esfriariam. Sim. Tudo isso é lícito que aconteça. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Se você não tem, Josafá, do que falar, procura alguma coisa para falar que seja construtiva. Verdade, porque Deus não está nisso. E vou repetir aqui novamente. Você, a partir do dia desse vídeo, você pode contar aí. Não vai passar 1 mês, Josafá. Deus vai tratar com você. Se você não se arrepender, não voltar atrás, Deus vai tratar com você. E não é praga não, tá? Porque aqui não tem esse negocinho de praga, dizer que crente é macumbeiro. Macumbeiro, se eu sou macumbeiro, Deus me mata hoje ainda. Entendeu? Agora, você, tá? Como não respeitar as pessoas, saiba você que Deus vai fazer justiça. E pode ter certeza, em nome de Jesus, que você vai se arrepender. Ou você vai se arrepender e vai voltar ao princípio, ao primeiro amor com Deus, ou você vai se arrepender de não ter ouvido o que Deus está falando com você através desse vídeo. Por quê? De uma forma ou de outra, você vai se arrepender. Porque você faz mal às pessoas. E Deus não está nisso. Você está usando o nome de Deus para dizer que Deus concorda com você fazer mal às pessoas. E Deus não está nisso. Então ele fala um monte de asneira aqui, acusações contra mim. Esse é o servinho do diabo. Ele acha que ele é servo de Deus, né? Tá escrito lá, Jesus Cristo fala diretamente, se não me falha a memória, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8.
Jesus aponta para aqueles homens e fala assim: vocês são filhos do diabo porque vocês querem o meu mal. Vocês querem o meu mal. Por isso vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. É igual esse camarada aqui, ó. Ele quer o meu mal, ele quer a minha morte. Tá? Isso aqui está explícito, né? Numa linguagem subliminar que todo CCBano conhece, que Deus vai tratar com você de um jeito ou de outro, mas ele vai tratar com você para você saber que Deus é Deus. Ou seja, Deus vai te matar, Josafá. Deus vai te arrancar desse canal aí. Porque eu não vou sair. Tô fazendo nada de errado. Vou ter que sair, então eu vou entender que é contra a minha vontade. Se é contra a minha vontade, tem que ser de que forma? Deus vai te matar, Josafá. Para você saber que Deus é Deus, você tá lascado. É mais ou menos isso. Agora eu vou soltar o áudio dele e vou fazer as pausas aqui pra gente analisar, tá? Mas eu já deixo adiantado aqui que esse sujeito tá com o tempo contado dele, tem um mês pra gente provar que esse homem não passa de um feiticeiro, e por isso, por causa da prova empírica de que ele disse que era um mês, e eu vou ficar aqui ainda muitos anos, a gente vai provar que esse homem não passa de um feiticeiro, né? E um condenado ao inferno, porque está usando o nome de Deus para dizer coisas que Deus não mandou falar, né? E eu vou pegar passagens bíblicas para mostrar para vocês que o que eu estou dizendo agora não sou eu, tá na Bíblia, é a palavra de Deus. Então é o próprio Deus quem se responsabiliza por isso que eu falei, né? Vamos ouvir aqui. Enquanto o Josafá tá fazendo tudo isso aí e Deus não fazer nada. Então ele tá falando que o Josafá tá fazendo isso tudo aí e Deus não fazer nada. O que ele quer dizer? Não, Deus não vai fazer. Deus ainda, até agora, não fez nada, porque tá dando tempo pro Josafá se arrepender. Se arrepender do quê, filho? Prova pra mim alguma coisa que eu estou fazendo nesse canal que esteja errado ou que seja pecado. Prova, sem esse seus achismo maluco, tá? Porque você falou que eu tô fazendo mal aqui. Eu queria que você provasse aonde é que eu estou fazendo mal, né? Se até o judiciário brasileiro, né, me decretou inocência, que eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou usando o meu direito à crítica igualzinho o que os homens de Deus na Bíblia fizeram. Eles criticaram mentiras, heresias, engano, falsos líderes, falsas doutrinas. Vamos ver aqui, segue. Por quê? Porque o homem, por exemplo, eu luto contra isso daí. Alguns irmãos na congregação lutam contra isso daí. Ou seja, ele está lutando contra mim, contra isso daí, que sou eu, é o que eu estou fazendo aqui. Alguns irmãos estão lutando contra eu. Ele pode vir aqui, lutar, me criticar. Eu não posso lutar contra a CCB e criticar a CCB. Você viu aí? Ele pode vir aqui, ficar me enchendo o saco, falando esse monte de mentira, profetizando esse monte de mentira, né? E eu não estou profetizando mentira alguma, não estou falando nada, mas ele pode vir aqui falar esse monte de asneira. Você vê como o peso para esse povo é desigual, é 2 pesos e 2 medidas. Nós pode, você não, Josafá. Tá vendo aí? Vamos lá, segue aí. Eu combato doutrinas e crenças. Eles deveriam combater também o que eu digo, com Bíblia. Mas não, eles me atacam o tempo inteiro no meu lado pessoal. Mas não conseguem atacar as coisas que eu falo, as coisas que eu apresento. Entendeu? Então, alguns desses malucos que entram aqui diz que eu faço ataque à igreja, ataque às pessoas, mas eles me acusam do que eles fazem. Esses malucos que falam isso, eles ficam me atacando, a minha vida pessoal, tentando levantar questionamento da minha vida. Que nem veio um outro aqui agora no meu canal, aqui, ele fez uma live comigo, depois voltou lá no outro canal para perguntar para os camaradas de novo: o Josafá saiu porque pecou? Ele pecou? Se eu tivesse pecado, o que você tem a ver com isso, filho? Se eu tivesse saído por pecado, eu não falei para você aqui na minha live? Eu falei: eu não pequei. E aqui nesse canal tem um monte de gente que me conhece das minhas comuns onde eu passei. Se eu tivesse mentindo, essas pessoas já tinham entrado aqui. O Josafá estava lá na minha comum, perdeu a liberdade lá porque traiu a esposa ou fez alguma coisa de errado. Eles já tinham entrado aqui. Vocês são muito perturbados, rapaz. Esse povo é tão fanático que eles acreditam. Não, o Josafá só deve ter pecado. Ele deve ter feito alguma coisa de errado. Porque ninguém vai dar as costas pra essa santa aqui. É impossível. Aqui ninguém sai porque quer. Aqui só sai quando nós joga pra fora.
É assim que eles pensam. Daqui só sai. Agora eles estão tão desmoralizados, porque tem muita gente saindo daqui por conta própria, porque quer, porque não encontrou nessa igreja o evangelho. E isso está causando, né, uma ruptura muito grande nessa igreja. Aí tem que ouvir esses fanáticos falar essas asneiras. Vamos ouvir aqui, segue aí. Outras coisas que o Josafá faz. Mas Deus não fez porque Deus está dando tempo para o Josafá se arrepender, óbvio, e ele voltar atrás. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é o homem que está dizendo. Presta atenção no que ele falou agora, presta atenção. Mas eu vou dizer uma coisa. Não é o homem que está dizendo. Agora ele vai acabar de dizer que é Deus quem está falando na boca dele. Esse é um dos fortes sinais do falso profeta, quando ele diz que é o próprio Deus quem fala na sua boca. E agora nós vamos aguardar um mês. E se não cumprir, meu querido, tá? Você vai ter que engolir o título de falso profeta, feiticeiro e mentiroso que você é. Eu quero ver se você vai ter coragem de fazer vídeo falando: eu quero pedir perdão pro Josafá, porque eu fiz uma falsa profecia, eu disse que Deus ia pesar a mão nele, eu ia fazer alguma coisa na vida dele, e eu tô vendo ele aí, ele ainda tá no canal, ainda tá vivo, então eu quero pedir perdão para ele, para que eu possa então ir pedir perdão para Deus. Porque não adianta você ir quietinho lá depois, sozinho na sua casa do escuro, pedir perdão para Deus se você não pedir para mim, o ofendido, tá? Seu falso profeta de uma figa, mentiroso, né? Vamos ouvir aqui o restante. Tá. Ó, eu vou até voltar um pouquinho e falar: não é o homem que está falando, não é o homem. Eu vou falar uma coisa agora, não é o homem, não é Deus, olha aí. Irmãos, não é o homem que está dizendo, tá? O Josafá, ele tem menos de um mês para Deus começar a tratar com ele. Ele vai... Seu tonto, você não sabe que como é que fala? Esse prazo também tá correndo para você, seu tonto? Quando você lançou esse prazo aí, você acha que é eu que ia ficar pressionado com esse prazo? Não. A única coisa verídica que vai acontecer dentro desse prazo é para mostrar que você não passa de um religioso fanático e um falso profeta. Como você veio aqui na minha live, na primeira live minha, que você entrou, a hora que você começou a falar, você falou: não, eu estou aqui porque Deus me mandou. E Deus falou para mim que vai fazer uma grande obra aqui nessa live hoje. E não aconteceu bolufas nenhuma. A única coisa que aconteceu naquela live foi você passando vergonha. Não conseguia responder as coisas. Não tinham condições e nem capacidade para falar sobre Bíblia. Seu mentiroso fanático de uma figa, já tá nessa idade que você tem, rapaz, já deveria ter aprendido alguma coisa. A prova de que você frequenta uma seita, que você tá tantos anos dentro desse lugar aqui e ainda não aprendeu o que é evangelho. Vai ter que reconhecer que Deus é Deus. Vai ter que reconhecer que Deus é Deus. Eu já falei alguma coisa contra Deus nesse canal, seu maluco? Você já viu eu falar alguma vez nesse canal contra Deus? Você já viu alguma vez eu falar alguma coisa que Deus não é Deus? Mas na cabeça desse doido, eu tenho que confessar santa para poder saber que Deus é Deus. Olha só, né? Eles ficam usando Deus o tempo inteiro, né, para pleitear a causa da santa. Então, na cabeça desse doido é o seguinte: como eu não confesso a santa, nem me curvo para poder adorá-la, então eu estou negando Deus. Mas você, Josafá, você vai ter um mês para você saber, ó, que Deus é Deus. Seu idólatra, né? Vocês confessam, né? Vocês nem percebem, mas vocês confessam que vocês são idólatras quando vocês colocam esse troço aqui no lugar de Deus. Vamos ouvir. Ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus. E que Deus, ele não deixa, tá, pessoas usar o nome dele para fazer o mal. Não tem mal maior, meu filho. O mal que você causa é você falar que Deus está dizendo na tua boca coisa que Deus não está dizendo coisa nenhuma. Você não passa de um falso profeta e você tem um mês para nós provar que você é um enganador, tá? Está escrito lá
Deus deixou registrado na sua palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 20, assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu lhe ordenei, né? Que eu não lhe ordenei, na verdade, ele está falando não, né? Ou que falar em nome de outros deuses, né? Terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntam: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então esta passagem bíblica está falando que se ele profetizar e não cumprir, é porque este homem não fala em nome de Deus. Ele é mentiroso. Naquela época, né, como a coisa era materializada, eles mandavam executar a pena capital contra o falso profeta. Para você ter uma ideia de como Deus odeia falsos profetas. Falsos profetas para Deus são aquelas pessoas que falam em nome dele coisa que ele não mandou falar. São pessoas que querem usar o nome de Deus para dar uma certa carteirada, para pôr medo nos outros, para pressionar as pessoas. Deus odeia falso profeta. Lá no livro da lei, ele pedia para executar com a pena capital. E isso não está diferente na vinda de Jesus Cristo. O falso profeta será o primeiro, um dos primeiros, junto com a besta, o diabo, serão os primeiros a inaugurar o lago de fogo. Só para você saber, lá em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 10, está falando assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Estes serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então você vê nessa passagem bíblica que Deus, ele lança os primeiros, aqueles que enganaram as multidões, né? E aquele camarada, né, que está profetizando igual esse senhor está fazendo, usando o nome de Deus, esse é mais um sinal de que o espírito de falsa profecia está nesse sujeito. E se ele não se arrepender, você sim tem que se arrepender. Se você não se arrepender e clamar a misericórdia de Deus para que ele te limpe desse espírito que toma a tua boca, rapaz, você será condenado com certeza. E isso quem está falando é a palavra que eu acabei de ler aqui, tá? E você tem um mês, tá correndo um mês, né, para você provar que o que você disse realmente veio da parte de Deus. Porque se foi Deus, Deus cumpre. Para Deus não é nada, né? Um estralar de dedo, né? O Josafá pimba, tá? Agora, se não acontecer nada, você não passa de um enganador tentando pôr medo nas pessoas. Vamos ouvir o restante aqui. Ah, mas está escrito, mas você vai buscar na essência, que é o grande mandamento. O que está escrito? Amarás o teu Deus e o teu próximo. Ah, mas está escrito que muitos iam falar, que muitos iam fazer, que muitos iam fazer intriga, fofoca, dissensão, comichão no ouvido. Sim. Ah, mas está cumprindo, é o fim dos tempos. Sim. Ah, mas o amor de muitos esfriaria. Sim. Tudo isso é lícito que aconteça. Mas esse sujeito não complementa a frase. É lícito que tudo isso aconteça. E ele pula. Mas. Por quê? Lá tá falando, é lícito que tudo isso aconteça para que o sincero se manifeste. Não existe um lugar na Bíblia, no Novo Testamento, mandando a gente se calar diante das injustiças, dos falsos ensinos. Ao contrário, a palavra de Deus nos ensina a repreender, a corrigir e a redarguir o quê? Né? Falsos ensinamentos. Pessoas que tentam deturpar o evangelho. Paulo ficou irritadíssimo com a igreja de Gálatas porque estava inserindo uma heresia. Uma. Não é 300 heresias como essa igreja tem. Era só uma. Os Gálatas estavam acrescentando à salvação mais alguma outra coisa. Ou seja, Gálatas estava jogando no lixo a parte, né, da crença que diz
Cristo é único e suficiente Salvador. Essa frase fala que Jesus, a morte dele é suficiente para me salvar. Mas não, é Cristo e mais alguma coisa, mais a circuncisão. Paulo ficou irritadíssimo. E esse sujeito está querendo dizer que o que a gente faz aqui, usando Bíblia, palavra de Deus, para mostrar a verdade, estamos errados, né? Ele coloca no bojo, né, todos os apóstolos, todos os anos, a começar por Jesus Cristo, que foi o maior crítico que já existiu do sistema religioso. Jesus Cristo, que apontava na cara daqueles homens: vocês não passam de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ele repreende justamente a tradição dos anciões. Os anciões criavam novas regras, novos ensinamentos, novas doutrinas, que Jesus Cristo chamou aquilo ali, né? Vocês atropelam a vontade de Deus, a palavra de Deus, que era a Bíblia, né? Com os seus ensinos. Esse sujeito aqui, ó, coitado, isso aqui sim vai prestar conta bonito com Deus. Vamos ouvir o restante aqui para nós encerrar esse vídeo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Ele fala, ai daquele porque vem um escândalo, como se eu estivesse dando escândalo. Olha só, na cabeça dele, quem comete escândalo não é o que faz o escândalo, não é o ancião que está mentindo, não é o ancião que está enganando, deturpando a Bíblia, não, é eu, o crítico, que estou falando a verdade, apontando as mentiras que ele prega. Olha a cabeça desse homem. Na cabeça desse homem, até Jesus deu escândalo. Porque Jesus fazia a mesma coisa. Ele apontava os falsos ensinos. Ele falava para todo mundo ouvir o que eles estavam ensinando de errado. Jesus Cristo não ficou quietinho. Jesus Cristo não foi correndo para dentro de casa só orar. Vou só orar e entregar na mão de Deus, né? Para que Deus vá lá e faça alguma coisa. Deus se vira. Ele desça daí ele mesmo, porque aqui ninguém pode fazer nada. Porque senão vão falar que nós estamos pondo a mão na obra. Aqui, ninguém pode fazer nada, a gente não pode falar, a gente não pode denunciar. Vamos esperar que Deus desça, ele vivinho, purinho, Deus purinho, descer do céu e falar, olha, eu não vou poder mandar ninguém, porque senão vão falar que estão pondo a mão na obra, né? Eu tenho que eu mesmo ir lá, eu vou ter que ir lá, né? Falar para esse povo parar de ficar inventando essas mentiras. Então, na cabeça desse sujeito, até Jesus cometeu escândalo. Porque na cabeça desse homem, quem comete escândalo é quem está denunciando as coisas erradas. Não é o camarada que está produzindo as coisas erradas. Porque eu estou aqui denunciando os falsos ensinos, os enganos, né, as pregações que não passam de pura manipulação e outras coisas mais. Brincadeira? Vamos ouvir. Você não tem, Josafá, do que falar, procura alguma coisa para falar que seja construtiva. Verdade, porque Deus não está nisso. Eu estou falando a verdade o tempo inteiro, porque eu não falo as minhas palavras, eu falo as palavras que estão na palavra de Deus, nas escrituras. Eu tento ao máximo me basear por ela, andar segundo o que está escrito na Bíblia, e eu quero que você me prova que o que eu digo aqui não tem verdade, que eu estou mentindo aqui. Eu quero que você me prova alguma denúncia que eu fiz, alguma coisa que eu mostrei nos meus vídeos que eu estivesse enganando ou mentindo. Você não pode, mas você é leviano para dizer que eu estou aqui mentindo e fazendo maldades. Seu sujeito desprezível. Vamos ouvir o restante. Vou repetir aqui novamente. Você, a partir do dia desse vídeo, você pode contar aí. O dia desse vídeo foi dia 21 de julho de 2023. A gente vai guardar isso aí, tá? Essa data, 21 de julho de 2023, é o título, é a data que tá no vídeo dele lá. E o meu vídeo, dia 23, que tá agora, 2 dias depois, 23 de julho. Vamos ouvir. Não vai passar um mês, Josafá. Deus vai tratar com você. Se você não se arrepender, não voltar atrás, Deus vai tratar com você. Não vai passar um mês e Deus vai tratar com você. Não vai passar. Então tem que ser antes de um mês, tá? Não pode ser nem um mês e nem depois. Tem que ser antes. Né? Deus vai tratar com você. Você sabe o que o seu sebeno maluco tá querendo dizer? Que Deus vai vir pesar a mão na minha vida. Ou seja, você.
Que ó, não é praga não, tá? Porque aqui não tem esse negocinho de praga, dizer que crente é macumbeiro. Macumbeiro, se eu sou macumbeiro, Deus me mata hoje ainda. Você é macumbeiro sim, mas Deus não vai te matar porque você tá falando. Você tá tentando criar isso, uma falsa autoridade. Ou seja, se Deus me mata hoje, se eu não morrer hoje, então significa, né, que eu não sou. Não, você vai ser desmascarado pela sua própria boca, meu querido. Você tem um mês e você é macumbeiro sim. Quando a gente fala macumbeiro aqui, a gente está apontando, né, pelo conhecimento popular das pessoas, que macumbeiro era aquela pessoa que desejava o mal e fazia trabalhos para fazer mal a outra pessoa, tá? E você faz isso pela força mental, tá? Você faz isso pela força mental, você mentaliza isso, desejando muito, usando a sua falsa fé para que isso se cumpra, né? Seu filho do inferno, né? Vai desejar o mal dos outros em outro lugar. Você não sabe nada de evangelho, rapaz. Você é um homem vazio. Fala de amor, você sabe nem o que é o amor de Deus, o amor cristão, seu estúpido. Vamos ouvir. Entendeu? Agora, você, tá? Como não respeitar as pessoas, saiba você que Deus vai fazer justiça. Você vem falar que eu não respeito as pessoas, seu nó cego. Eu queria que você provasse onde é que eu não respeito as pessoas. Mostra um vídeo meu. Até você, com essas suas maluquices, você entrou no meu canal e você foi muito bem respeitado, seu doido. Brincadeira, rapaz. Dá atenção pra um sujeito desse. Pelo amor de Deus. E mentiroso ainda. Vem falar que eu não respeito as pessoas aqui. Eu queria que você provasse, mostra pra mim. O meu canal passou pelo crivo da justiça. Você sempre fala isso por causa das acusações que vocês fazem contra mim. O Josafá tá falando isso aí, né? Ele tá falando isso aí. Tô falando porque vocês fazem falsas acusações. Ou seja, você quer um crivo muito mais apurado do que o crivo do judiciário, que analisou meu canal e falou: não tem nada de errado, os camaradas não estão fazendo nada de errado, não cometeu nenhum crime. Você vem falar que eu desrespeito as pessoas. Olha a ponto que chega esses caras. Como não respeitar as pessoas. Aí, ó. Eu vou voltar mais um pouco. Até hoje ainda. Entendeu? Agora, você, tá? Como não respeitar as pessoas. Ele vem falar que eu não respeito as pessoas, rapaz. E esse homem teve no meu canal, bem recebido. Por mais maluquice que ele falou aqui, foi bem recebido, né? Tratado com toda a dignidade. É isso que dá a gente abrir a porta para qualquer doido que aparece aqui e entra aqui para falar essas maluquices. Porque quem fala maluquice são esses tipos de doido, né? Ouça aí. Saiba você que Deus vai fazer justiça. E pode ter certeza, em nome de Jesus, que você vai se arrepender. Ou você vai se arrepender e vai voltar ao princípio, ao primeiro. Eu quero ver o que você vai fazer. A hora que passar um mês. Vamos ver quanto tempo que você vai deixar esse vídeo no seu canal. Se você for homem, você vai deixar esse vídeo no canal mesmo depois que a sua falsa profecia for descoberta, tá? Vamos ver se você tem coragem de deixar. Eu já baixei o vídeo. Todavia, eu já baixei o vídeo, por isso que eu fiz a edição e coloquei um pedaço aqui, tá? Eu quero ver você, se você vai se arrepender. Eu quero ver se você vai voltar atrás. Se você vai falar: meu Deus do céu, quero pedir perdão ao Josafá, porque eu falei em nome de Deus e eu falei de si mesmo, não era verdade, não se cumpriu, por isso eu peço, perdoa, Josafá. Me desculpa, eu menti usando teu nome. Aliás, usando o nome de Deus contra você. Eu quero ver o que você vai falar, rapaz, né? E eu quero ver se você vai, depois que você for descoberto, você descobrir, você mesmo, que você não passa de um filho do inferno, de que você é um falso profeta, enganador. Se você vai olhar para essa igreja, você vai falar: rapaz, eu tô fazendo tanta coisa errada, e eu tenho que achar que essa seita só pode estar errada. Como? O Josafá tá lá. Eu falei que era Deus que estava falando na minha boca. Eu falei que não era nem eu, não era o homem. Se não é o homem, você coloca no outro plano. Não é o homem, humanidade, não é você, é Deus, né? Se não é o homem, é quem? É Deus. E não cumpriu. E agora?
né? Vamos ver se você tem culhão, se você é homem, rapaz. Depois de um mês, se você vem aqui se retratar, fazer vídeo, pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, rapaz, se você não pedir perdão e não assumir que você pregou de si mesmo, que você inventou essas coisas, a sua sentença ficará sobre a sua cabeça como um falso profeta, tá? E no fim dos tempos, você vai prestar conta, vai ser um dos primeiros que vai ser lançado no lago de fogo, como eu acabei de ler aí na passagem, né? Vamos ouvir o restante. Amor com Deus, ou você vai se arrepender de não ter ouvido o que Deus está falando com você através desse vídeo. Porque, de uma forma ou de outra, você vai se arrepender. Olha aí, de uma forma ou de outra, ou seja, por bem ou por mal, se arrepender, você vai se arrepender, porque Deus, né, vai te pegar, Deus vai fazer alguma coisa com você. É isso que esses doidos estão falando. Não conseguiu parar meu canal de jeito nenhum, agora estão aí desesperado, né, me xingando, me atacando, falando, dando falso testemunho, que nem esse homem tá falando, que eu desrespeito as pessoas, que eu faço mal às pessoas, né? Ou seja, a crítica que eu faço pra ele é mal, tá fazendo mal às pessoas, fazendo bem. Muita gente nesse canal aqui parou de tomar remédio forte, controlado, e tem testemunhos no canal sobre isso. Gente que tava à beira de atentar contra a própria vida também, né? Voltaram atrás e hoje tem vida boa. Muita gente nessas condições. Que você faz mal às pessoas e Deus não tá... Ele repetiu isso de novo. Eu faço mal à vida das pessoas. Eu queria que você, meu querido, que acompanha meu canal, escreva aí embaixo. Se eu fiz mal pra você, se eu fiz mal pra sua vida, escreva aí embaixo. Porque você faz mal às pessoas e Deus não tá nisso. Você tá usando o nome de Deus para dizer que Deus concorda com você fazer mal às pessoas. E Deus não tá nisso. Ele diz que eu tô usando o nome de Deus pra fazer mal às pessoas, mas ele rogando praga, dando sentença na vida dos outros. Eu não sei onde ele viu isso, dando sentença na vida dos outros para defender a idolatria e o ídolo que está no coração dele. Isso aqui é um ídolo no coração do CCBN. O camarada está disposto a mentir, a enganar, a fazer tudo que aborrece a Deus para defender a santa. Ou seja, quando você faz coisas que é pecado contra Deus para defender isso aqui, neste momento você amou mais isso do que a Deus. Você entendeu, querido? Você sabe que está fazendo coisa errada, desejando o mal, desejando a morte, né? Ou quando você está rogando praga ou qualquer coisa do tipo para defender uma denominação, neste momento você está amando mais a coisa criada pela mão de vocês do que o Criador. É lamentável, rapaz, mas a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Mas isso fica de exemplo, tá? Esse vídeo ele vai servir de testemunho para muita gente e muita gente vai repensar as suas atitudes baseado na vergonha que esse homem vai passar. Muita gente que vai ver esse vídeo muito tempo depois, eles vão parar para pensar, CCBano, tá? Vão falar para pensar, é melhor eu parar de ficar dando sentença na vida dos outros, porque esse negócio tá ruim e vai dar ruim na minha vida. Isso aí vai pesar na minha vida, tá? Porque isso, rapaz, isso não é coisa pequena, você desejar o mal da vida das pessoas. Tá escrito na palavra de Deus, Jesus disse, ainda que se for amaldiçoado, ainda que rogarem praga em você, ele fala, abençoa os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos perseguem. Em lugar algum, Jesus está mandando, sentenciai aqueles que criticam você. Rogue praga e Deus vai cumprir a praga que você rogou para aqueles que criticam a sua santa denominação. Faça isso e você viverá bem. Jesus não falou em momento algum essas coisas. Muito pelo contrário, Jesus disse, aquele que está sujo, suje-se ainda. E aqueles que estão limpos, limpe-se ainda. Jesus está fazendo, ele está falando, Deus não vai pôr a mão em ninguém. Ele está dando tempo às pessoas. Aqui, hoje, não vai vir a justiça de Deus julgar ninguém. A justiça de Deus virá no último dia. No dia do juízo. É lá que vai vir a sentença de Deus. Por isso ele falou, eu não vou pôr a mão em ninguém. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. E aí, irmão?
Você vai acreditar nesse doido da CCB ou você vai acreditar no que está escrito na palavra de Deus? Eu lamento esse tipo de comportamento aqui, mas é contra isso que eu combato. É isso, esse homem é o resultado de um falso ensino, de uma igreja que diz que é cristã, mas que na verdade não passa de pura enganação. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.